Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Tawane, o meu Instagram é maiscor_pfv e se você ainda não me segue por lá, vai ser muito bem-vindo. Tem muita coisa diferente que eu coloco lá e que não tem aqui no YouTube. Hoje eu vim aqui fazer uma coisa que vocês me pedem muito no geral, que é ensinar alguns tipos de fundos e especificamente um fundo que eu já fiz em alguns desenhos aí e vocês pedem para que eu ensine a fazer. Eu já fiz esse fundo, se eu não me engano, 3 vezes, mas um dos desenhos eu não lembro qual era. Então eu trouxe 2 aqui para mostrar para vocês qual que é o fundo. É este daqui, ó, que é o fundo preto com arabescos, né, em dourado. Mas aí, essa cor dourada você pode substituir por qualquer outra que seja uma cor mais clara que o preto, né? Ou seja, todas. Olha só como fica, gente. Dá um ar, assim, de chique, né? Eu acho super chique. E além desse desenho aqui, né, que eu fiz esse fundo, eu fiz também um desenho bem recente, que inclusive este desenho despertou vários pedidos aí para eu ensinar a fazer, que foi este daqui, né? Que eu fiz toda essa borda aqui com esse fundo preto. E combinava muito, né? Porque é um príncipe e uma princesa, e esse fundo eu achei que ele tem um ar de realeza, né? Então, seguindo essa linha, eu resolvi ensinar para vocês esse fundo em um desenho que também é de uma princesa. E essa princesa nasceu princesa, viu? Ela não se tornou. Vou mostrar aqui pra vocês. Com certeza vocês a conhecem, né? Que é quem? Peraí, deixa eu tirar aqui. É a Jasmine com o Rajá, né? Que é o tigre dela. Esse desenho aqui, ele já vem com alguns elementos aqui no fundo, mas eu vou ignorar e vou passar tinta preta em tudo isso, deixando só os 2 aqui em destaque, tá bom? Então, automaticamente, mesmo que você não queira fazer os arabescos, você já acaba aprendendo como fazer um fundo preto com tinta. E como eu acabei de falar da tinta, né, vou falar o que a gente vai precisar ter para poder fazer esse fundo. Principalmente, é o que, né? A tinta preta e a caneta dourada. A caneta eu não tô com ela aqui, deixa eu ver se eu pus ela aqui. Ah, eu tô com ela aqui, olha só. Eu sempre uso essa daqui, da Uniball Signo. Pra mim, ela é maravilhosa pra fazer isso. Mas eu acredito que outras canetas douradas também deva dar certo. Eu uso sempre essa tinta aqui, que é a tinta PVA da Acrylex. Ela é fosca, vem vendida assim, ó, tinta fosca artesanato. Nunca tentei fazer com outra, mas essa aqui eu super indico. Não indico a fazer o fundo com canetinha, com lápis de cor, nem nada disso, porque eu acredito que quando você passar a caneta por cima, pode ser que altere a cor, tá? Então, faz com a tinta que é sucesso. A gente também vai precisar de 2 tipos de pincel, mas aqui tem 3, né? Vocês já vão entender. Você precisa de um pincel com a ponta bem fininha, esse aqui é número 0, e um pincel maiorzinho. Eu prefiro esses assim, ó, que são larguinhos, tá vendo? Eu vou usar esse, que eu gosto muito. Eu não sei de que marca ele é, porque não veio escrito aqui. E esse daqui é um da Faber-Castell, que vem num conjuntinho com 4 pincéis. Mas pode ser qualquer outro, tá, gente? Que esses daqui vai facilitar o seu trabalho. Então, tinta, pincel, caneta e papel vegetal. Vocês já vão entender por quê, tá? Eu tô com esse pacotinho aqui de 10 folhas da marca Cass, mas pode ser qualquer um. Eu não indico muito papel manteiga, porque isso daqui vai ter que ir pra impressora. Então, ele já vem no formato certinho. Mas também vou ensinar um jeito de fazer para quem não tem impressora. Aí, nesse caso, você pode usar o papel manteiga assim, tá bom? Então, vamos começar? Bom, antes de começar, eu vou dar algumas dicas de coisas que eu faço quando eu vou mexer com tinta, tá? Inclusive com aquarela. Primeira coisa que eu faço é colocar uma fita crepe na folha que tem ao lado, para não correr o risco dessa tinta ir para onde eu não quero.
Outra coisa que eu faço também é sempre colocar uma folha por baixo da folha do livro e deixando as bordas assim expostas. Porque como essa é uma área que a gente vai pintar todinha, inclusive aqui, né, nessas bordas, a chance de acabar pegando na lateral aqui das páginas que estão atrás é muito grande, tá? Então, eu faço isso para proteger. E também forrei a minha mesa com folha sulfite normal e pus umas fitas crepe. Mas, geralmente não mancha, não suja, mas por via das dúvidas eu faço isso, tá bom? Então, o primeiro passo é a gente pegar o pincel fininho. Esse meu aqui, ó, ele é da Tigre. E ele foi muito barato, gente, foi R$1,50, acredita? Não é o melhor do mundo, mas dá pra se virar super bem. Eu não gosto de investir muito em pincéis, porque não é minha praia. Então, não acho que vale a pena, assim, ter materiais muito tops, sendo que eu nem mexo muito com isso. Mas vamos lá, né? Então, eu não coloco a tinta em godê, nem nada disso, eu uso direto no potinho. Mas aí, faz como você achar melhor. Eu também não tenho costume de diluir ela em água, eu uso ela pura, porque daí eu não preciso fazer uma outra camada depois. Então, agora, basicamente, o que a gente vai fazer com esse pincel fininho é contornar tudo aqui em volta dos elementos que a gente vai deixar em destaque, sem serem pintados de preto, que é a jasmine e o rajá. Então, a gente vai vir aqui, ó, e vai passar por toda essa extensão com muito cuidado. E por isso que o pincel tem que ser bem fininho, tá bom? É bem assim comum acabar passando um pouco a linha, principalmente eu. Sou péssima com isso, gente. Mas a gente tenta fazer o melhor que dá, né? Então, façam isso com muita calma. E não fiquem tristes se der errado, tá bom? Vamos indo aqui. Agora eu vou parar de falar um pouquinho, pra não dar ruim. E já volto com essa parte pronta. Agora que eu já fiz todo esse contorno, eu vou pintar, né, essas partes maiores. Por isso que eu indiquei um pincel que seja mais largo, porque vai fazer com que o seu trabalho seja mais rápido, né? Porque ele vai abranger uma área maior. Então, é o mesmo esquema, gente, só muda o pincel. Aí, você vai passando em todas essas partes, sempre tomando muito cuidado com as bordas, tá bom? Pra você não deixar o seu livro aí, né, todo pintado. E eu pego também uma folha e coloco aqui por cima de onde eu não vou pintar por enquanto, pra não acontecer nenhum acidente. Essa parte aqui do processo é a mais relaxante. Nossa, é muito gostoso fazer isso, ó. Você vem aqui, molha bastante, viu? O pincel com tinta e vem passando, ó. Ai, que delícia isso. Eu não gosto dessas partes de ficar contornando. Eu acho estressante. Mas essa parte aqui, ó, de fazer isso, nossa, que delícia. Me sinto na época da pré-escola. Muito bom. Ó, o que eu tô fazendo ali nem tá certo, viu? Porque o certo é essa tinta não estar ali na página ao lado, né? Porque pode acontecer algum acidente. Vou até pegar e colocar uma folha ali pra não dar problema. Peraí que eu já faço. Ai, gente, mas é muito gostoso. Façam aí que vocês vão gostar, viu? E tenta deixar bem lisinho, tá? Porque na hora que a gente for passar a caneta gel, né, fazer os arabescos, se não ficar liso, talvez o acabamento não vá ficar tão bom. E aí, a gente vai fazendo isso em toda a extensão do desenho. Não tem segredo, tá? Vou dar uma aceleradinha aí, pra não ficar
muito longo. Bom, gente, eu terminei aqui, né, de fazer o fundo preto com a tinta. Não fica assim 100% perfeito, né? Porque, como eu disse, eu não sou muito boa com tinta. Mas dá pra quebrar um galho. E como a gente vai colocar os arabescos em cima, dá uma disfarçadinha. Agora, a gente vai pra parte de transferir os arabescos pra cá. Antes de mais nada, eu queria dizer que não fica aí preocupado se você não tem stencil de arabesco, nem nada disso, porque eu também não tenho. Aí, o que que eu fiz? Tem um modelinho que eu sempre uso, que eu encontrei na internet, nem era bem assim uma imagem, era mais ou menos uns arabescos num papel de parede, mas de parede de verdade, não é papel de parede de celular, nem nada disso. Aí, eu peguei um papel vegetal, encostei na tela do notebook e fui desenhando à mão, e desde então eu sempre uso esse modelo, que é o que eu mais gostei. E aí, eu disponibilizei esse modelo para vocês. Eu fiz à mão, digitalizei e coloquei no Drive para que vocês pudessem imprimir. Então, eu aconselho que vocês imprimam em papel vegetal para facilitar o trabalho. Se você não tiver impressora, você pode fazer como eu fazia antes, de pegar o papel vegetal ou o papel manteiga, encostar na tela do computador, do notebook e ir copiando, né, à mão mesmo. Vai dar muito mais trabalho, mas é uma opção, tá bom? E então, além da impressão que você vai precisar, né, no papel vegetal, a gente vai precisar também de lápis branco, que eu sempre prefiro algum que for mega pigmentado e de preferência aquarelável, porque os aquareláveis sempre são mais pigmentados, né? Vocês já vão entender o porquê. E outra coisa também que a gente vai precisar é de um lápis grafite normal, tá bom? Então, eu vou colocar o livro pra lá, pra gente começar aqui o processo. Eu sempre pego uma folha sulfite pra pôr embaixo, principalmente se você copiou à mão, tá? Porque pode ser que quando você vire assim, transfira o que você copiou, sem que você queira. Então, eu virei a minha folha e nessa parte de trás, eu vou pintar de branco. Por quê? Quando a gente faz o processo de transferir algo para um papel, a gente vem aqui na parte de trás e passa lápis grafite. Só que o fundo que a gente fez ali é um fundo preto. Então, se eu fizer esse processo com lápis grafite, vai ficar muito difícil de ver no papel preto. Você vai até conseguir ver um pouquinho, porque vai ficar com aspecto acinzentado. Mas olha como esses arabescos são pequenininhos. Então, quanto mais a gente puder ver, melhor vai ser na hora de contornar com a caneta. Então, eu venho aqui, né, com o lápis branco e vou pintando aqui, ó. Vocês quase não vão ver, né, porque ele é branco. E é lógico, né, que vai ser difícil de ver. Mas aí, você vai fazendo todo esse processo em toda a folha. Eu vou fazer isso e aí eu volto pra gente continuar. Bom, agora é o momento que a mágica acontece, né? Você vai posicionar aqui, né, o seu papel vegetal de uma forma que vá cobrir a área que você precisa fazer os arabescos. E uma coisa que eu faço é colocar, como que é o nome disso? Clipes. Para não correr o risco desse papel vegetal sair andando por aí. Então, eu ponho aqui e aqui. E aí, eu acho que já fica bom, já. Então, o que que a gente vai fazer agora? Eu vou tentar dar um zoom aqui, peraí. Eu já tava fazendo errado aqui. Bom, gente, é importante que vocês coloquem a parte branca em contato com o fundo preto. Então, agora é super simples, é só você vir com lápis grafite por cima dos arabescos e automaticamente vai transferir para o que está embaixo. Eu vou tentar não fazer assim tão próximo de onde tem o desenho, eu quero deixar mais assim nas bordas,
Mas aí você faz como você achar que vai ficar mais bonito. Aí, olha só, a gente só vem aqui contornando o que já foi feito, né? É só passar por cima, é bem simples. E se o lápis branco que você usou for super pigmentado, nem precisa se esforçar muito para apertar. Às vezes acontece de, enquanto eu tô transferindo, eu dou uma alterada em algumas coisas que eu não gostei tanto, que eu acho que podiam ser diferentes. Aí vocês ficam à vontade para fazer isso também, tá bom? Agora, olha só, eu vou puxar aqui só para vocês verem como fica. Olha que mágico, tá vendo? Então, essa é a importância de passar o lápis branco. Como a gente pinta aqui, né, toda essa extensão, o seu fundo preto, ele vai ficar um pouquinho esbranquiçado. Mas isso aí faz parte do processo. Depois que a gente passa a caneta dourada, nem aparece tanto. Então, eu vou fazer todo o restante aqui e a gente já volta. Olha só, gente, fica assim, né? Com a transferência do lápis branco, né? Digamos assim. E agora, você vem com a caneta dourada contornando. E essas partes que são tipo folhinhas, meia-lua e etc., eu gosto de preencher. Então, eu acabo pintando por dentro. Mas vê aí como você achar melhor. E lógico que você pode variar tanto a cor da tinta no fundo, quanto a cor da caneta. Tem aí uma infinidade, né, de coisas que pode ser feita. Aqui, por exemplo, podia ser uma caneta branca também, que ia ficar lindo. E tem algumas partes que eu vou preenchendo com alguns outros elementos. Como, por exemplo, se eu achei que aqui ficou meio vazio, aí eu faço uma florzinha a mais. Se eu vi que algum arabesco ficou perdido, eu vou lá e tento finalizar. E assim vai indo. Então, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó, como é que eu faço. É só vir contornando, aí eu preencho, né, esse elemento. Às vezes pode acontecer desse contorno ficar um pouquinho tremido, mas aí você volta com a caneta e faz, por exemplo, algumas áreas como se fosse uma área de sombra. Nem nesse caso aqui eu fiz até de propósito, para vocês verem como que dá para consertar quando a parte que você contornou não ficou tão perfeita. Então, algumas partes você deixa o traço mais grosso e assim vai indo, porque mesmo acabando, ou melhor, mesmo sendo um erro, né, que você cometeu, fazer isso dá um charme, né? Faz com que não fique tudo tão igualzinho. E eu, particularmente, acho que fica bonito. Então, eu vou fazendo isso em todo o desenho e depois vocês vão ver como que vai ficar. Bom, gente, esse aqui, ó, foi o resultado. Fica bem legal. Vou dar uma aproximada aqui pra vocês verem melhor. Se tiver alguma dúvida, eu acho que vendo de perto, sempre mais fácil, né? Mas fica assim. E aqui embaixo, eu deixei outro livro
onde eu fiz um fundo mega parecido, o processo é o mesmo, só que a diferença é que no fundo eu usei aquarela e fiz os arabescos com caneta branca. Então, ficou muito mais singelo, sutil, né, delicado. E eu já ensinei esse fundo aqui no canal também. Se eu não me engano, chama fundo aquarelado com arabesco, alguma coisa assim. Mas se vocês repararem, ó, são os mesmos arabescos. Só que olha só como fica diferente. São duas coisas totalmente distintas, né? Então, é só vocês soltarem aí a imaginação de vocês, porque devem ter muitas outras possibilidades do que se fazer com esses arabescos. E eu vou ficar super feliz de ver vocês aí indo além do que eu ensinei. E também vou ficar mega feliz de ver vocês reproduzindo o que eu ensinei. E se você fizer esse fundo, não esquece de me marcar lá no Instagram, tá bom? Para eu conseguir ver, compartilhar, comentar. Eu fico sempre muito feliz quando vocês fazem isso. E esse foi o vídeo de hoje. Paguei essa minha dívida com vocês, muita gente me pediu esse fundo e agora, ó, tá pago, hein? Então, a gente se vê no próximo vídeo e tô doida aí pra ver quem reproduzir este fundo. Fiquem bem, se cuidem e até mais. Tchau, gente!